Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente trazendo mais uma reflexão e hoje sobre literatura e literatura de mulheres negras. E para iniciar, esse nosso bate-papo, eu vou trazer agora uma poesia que uma professora muito especial também preparou para nós. Vamos ver? Olá, sou a professora Cristina Sanz, de Literatura. Participando do projeto 365 Dias, de 8 de março, vou recitar trecho do poema Quem Te Ensinou, de Esmeralda Ribeiro. Este poema traz um intertexto com o conto de Conceição Evaristo. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Duas escritoras negras que trazem através da escrita da literatura suas experiências e vivências. Mulheres que através de suas produções passam a protagonizar falas, discursos de mudança em meio a uma sociedade machista, escravagista, cheia de preconceitos. Também percebemos estas temáticas e desafios na escrevivência de Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, obra que, junto aos nossos alunos do ensino médio, estaremos analisando e estudando durante este ano letivo. Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Carolina Maria são mulheres escritoras que relatam sobre as próprias vivências femininas em determinados contextos sociais, onde as mulheres lutam para sobreviver, criar seus filhos em meio à pobreza, violência e outros fatores de desigualdades e discriminações. No poema Quem Te Ensinou, o tributo vai para Zaita, a personagem menina-criança que tem sua vida interrompida, findada por uma bala perdida, tendo a vida banalizada. Menina flor, não quero brincar de morta, viva, fria, brincadeira dolorosa para qualquer mãe. Sem calmaria, sem calmaria, memória mãe guarda sua alegre infância vivida. Carrego flores úmidas de saudades. Agora brincam com violentas balas, adocicadas com chumbo fel. Balas perdidas, mas se nos acham, a gente jaz. Agora brincam de batata quente, mas muita gente lava as mãos. Até breve. E aí, que coisa bonita, né? Ouvir essa poesia maravilhosa de uma mulher que tanto nos representa, que é a Esmeralda Ribeiro. Obrigada, professora Cris, por preparar essa belíssima apresentação. E agora, nós teremos um bate-papo com essa escritora, né? Essa escritora que traz em sua escrita, nas linhas de sua escrita, a escrevivência, não é? A nossas histórias, nossas e nossas e nossas. Vamos lá? Com vocês, eu apresento a escritora Esmeralda Ribeiro. Boa tarde. Olá, minha querida, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde também às jovens que estão nos acompanhando, às mães, né? E eu peço licença para as minhas mais velhas, para as minhas mais novas, para a ancestralidade, né? Que nos tem coberto de proteção para que a gente siga essa jornada, né, árdua que nós estamos vivendo. E estou aqui para bater esse papo com a professora Marília. É um prazer, professora. Vamos conversar.
O prazer é todo meu, minha querida. É muito importante a sua presença no nosso projeto 365 Dias da Escola República do Panamá, né? É um projeto que engloba todas as narrativas de todas as mulheres, para dar ânimo e motivação a todas nós. Esmeralda, já começando o nosso bate-papo, né, vendo e conhecendo a sua escrita, eu sempre fico pensando como de onde veio essa inspiração, né? E aí, assim como eu, minhas alunas, professoras, a gente se pergunta, né? Como que foi essa sua trajetória na escrita? Como surgiu esse seu desejo pela literatura? Você poderia nos contar um pouquinho? Então, primeiro eu vou situar que a minha história literária, ela passa pelos Cadernos Negros e passa pelo Quilombojo. Então, eu tenho que pontuá-las, né? Sempre. Não posso esquecer. Então, na verdade, na década de 80, né, de 80, 82, eu me tornei negra. Eu me tornei negra, e me tornando negra, eu conheci o Quilombojo, conheci os Cadernos Negros, e com esse processo eu redescobri a outra forma de escrever. E, na verdade, até então, chegamos a ser umas 10 pessoas no Quilombojo, nos Cadernos Negros. Voltando, os Cadernos Negros ele foi criado em 68, ele é lançado anualmente, se altera em contos e poemas, e na verdade, ele era, até o Cadernos Negros 4, né, foi realizado, feito somente pelo escritor Kut. Né? A ideia de criar essa antologia Cadernos Negros, ela surgiu porque, até então, os negros e negras escritores não tinham espaço nas grandes livrarias, editoras, para publicar seus textos. Então, o momento que não dava só para ficar reclamando sem ter alguma ação, né? A gente está sempre tendo as nossas ações, assim como os nossos ancestrais, né? Nossos antepassados, que senão não estaríamos aqui hoje, né? Tiveram que ter algumas ações para que as coisas acontecessem. Inspirado na ideia do Cadernos da Carolina de Jesus, que nasceu Cadernos, a palavra Cadernos, né? O livro Cadernos, e Negros se completou. Né? E, então, nós estamos a 43, vamos lançar nos dia 10 e 11 agora de abril o volume 43, que será de poemas, um ano é contos, outro ano são poemas. A ideia de Cadernos é reunir escritores e escritoras de toda parte do Brasil, né, negros e negras, para que desengavete seu trabalho, né, tire o seu trabalho da gaveta. E essa minha trajetória nasceu daí. Na verdade, comecei na universidade, da década de 80, né? Como eu falei, o Cadernos Negros foi criado pelo CUT, Luiz Silva, Hugo Ferreira e Jamon Minca. Participação que foi no antigo SECAM, que nessa época que eu estou falando, em 78, é auge da ditadura militar. Então, na verdade, existia o SECAM, que na Bela Vista, onde agora tem um negócio de samba, acho que é o NEB, alguma coisa de escola de samba, União, escola de samba, ali na Bela Vista. E era um meio onde tinha as ativistas, tanto políticos como culturais. E dali que surgiu o Cadernos Negros. Eu sempre considero o Cadernos Negros como um braço da questão da militância do movimento negro, né, unificado, em São Paulo, principalmente, e no Brasil. E com isso, né, foi no Caderno 5 que eu entrei, que esse processo todo de me tornar negra, né, que o racismo sempre estava atravessando a minha vida, sempre, né, só que eu nunca percebia isso. E quando me tornei negra, daí é como se eu renascesse, né, e entendesse mais esse mundo do que nós vivemos, né, e tendo menos solidão como pessoa, porque na verdade eu era solitária e não sabia, né, uma solidão que você não consegue conversar as coisas com as pessoas e não consegue entender o que está acontecendo, né, os racismos, as crueldades, as violências, elas estão sendo
exercidas, né? E a gente não está percebendo, a gente não percebe isso. E quando eu entrei no Quilomboja, nos cadernos, eu acabei tendo outro mundo. Eu tive contato com escritores, escritoras, foi negros, sabendo que existia, Cruz de Souza, Lima Barreto, até então, Alta de Souza veio depois a saber, mas Solano Trindade, Carolina, por exemplo, eu tinha 18 anos quando ela faleceu, quer dizer, você vê como a falta de uma mídia, de uma rede social me fazia falta, quer dizer, eu nunca soube da existência dela, né? Então, na verdade, com essa minha entrada nos cadernos, no Quilomboja, que eu pude conhecer um pouco mais da literatura, e assim, eu já lia os livros, né? Sempre gostei de sebo, frequentar sebo, pegava a literatura, mas eu me incomodava que assim, sempre aquele negro e negra que não tinha dente, a negra desdentada, quer dizer, esse colocar a gente, né, invisível dentro, como se fizesse para ilustrar uma literatura brasileira, né? E a gente continuava representando, continuava aquele espírito de não falar, né? De nos silenciar por meio das suas escritas. E, além de tudo, de nos silenciar, tanto a mulher negra como o homem negro, dentro dessa literatura dita brasileira, a gente ainda era descrito como as piores pessoas, né? Assim, fisionomia horrorosas, né? Sem dente, assim. Então, realmente não é o autoestima, não dava prazer de ler esse tipo de literatura, né? Então, por isso também que me motivou, eu falei, eu quero falar também da minha mãe e outras mães que são empregadas domésticas e que, na verdade, elas realmente que têm todo o olhar, a leitura de uma casa, né? Elas sabem tudo. Então, e elas são sábias, porque são essas mulheres negras que, essas com pouco estudo, que dão a grande importância para a educação. Né? Minha mãe foi uma das mulheres que sempre falou, a gente chegou a um ponto que eu ia estudar eu ia trabalhar só para estudar, porque antes eu fui, quando eu fiz a faculdade, me formei, eu não era ainda da época da cota, né? Não existia cota, então você tinha que se virar para poder pagar uma faculdade. Então, minha mãe chegou a um ponto que eu não conseguia emprego, ela falou, consegue um emprego pelo menos para você estudar. Né? Então, eu acho que a importância do estudo, isso foi fundamental, e todas as mulheres, né, sabem disso. E por isso que eu comecei essa trajetória da minha escrita. Atualmente, Cadernos Negros e o Quilomboja são coordenados e editados, né? O Cadernos Negros é editado por mim, Esmeralda Ribeiro, e por Márcio José Barbosa, né? Somos dois, mas temos um par de colaboradores, porque senão você não consegue caminhar. Né? O Quilomboja é a mesma coisa, nós somos, né, dois, mas nós temos pares de pessoas aí colaborando na coletividade literária, porque, na verdade, o Quilomboja, e que as pessoas às vezes confundem, nós não somos uma editora, nós somos um coletivo que nasceu, que publica seus textos. O diferencial nosso é que a gente tem a liberdade, porque assim, a gente reúne os custos entre nós, e nós temos a liberdade de publicar o que nós queremos, a nossa linha, né, editorial. Não dependemos de governo, né, graças aos orixás, porque senão a gente estaria hoje super né, errados. Então, essa maneira assim, de você, dentro das adversidades da vida, você conseguir, dos tantos nãos, né, que nós negros e negras recebemos sempre, a gente tirar esses nãos e tirar uns sims, né, tirar sempre um sim de toda essa coisas ruins que tentam, né, nos impedir. Vocês não vão conseguir, vocês são burros, vocês são isso, são aquilo, mas a gente, assim, por meio também da nossa literatura, a gente quer mostrar também, tem que despertar no leitor e na leitora um outro olhar, né? O outro olhar que ele tem que ter quando ele entra na loja, ele tem que observar, né? O olhar de tratamento, são vários olhares
que são embutidos na questão racial, que a gente tem que trabalhar, mas por que vocês só falam nisso? Porque, por enquanto, só isso que acontece, né? O racismo atravessa as nossas vidas desde pequeno, né? Então, na vida escolar, assim, nem todos, professora Marília e outras professoras, professores, que têm essa amplitude, essa vontade de ensinar, de mostrar, né, a nossa capacidade, né, como seres humanos, e mostrar que nós somos múltiplos, né, inteligentes, enfim, somos pessoas, deveríamos ser encarados como pessoas como todos nós, né, pessoas normais, no sentido de que nós também podemos, né, e não apagar, não esfriar nossos sonhos. As oportunidades têm que estar para todos nós, todas nós, né? Eu acho que é isso que muitas, e por bem que mulheres, né, mas mulheres estão em massa na educação, porque é por aí mesmo, né, no sentido de entender que essa é a importância. Assim, a gente está sempre correndo contra as forças ocultas, né, que tentam nos desviar desses caminhos, e a gente tem que se unir, nós se unimos, e cada um faz o seu trabalho de formiguinha, como você, professora, né, Marília, como outras também, que tem que levar esse trabalho nas suas escolas, do jeito que é possível, porque se esperar pela estrutura pública, né, para o governo, isso não vai acontecer, né? A gente está vendo aí da vacina, eu fiquei assustada de ouvir um cara falando, né, um especialista, cientista, né, falando que com essa quantidade de percentagem de vacinação, por exemplo, os indígenas estão sendo vacinados e os quilombolas não estão nem lembrando de vacinar. Então, você fala, mas por que será? Porque no intuito embutido está essa questão assim, de exterminar mesmo a gente, né? Ou é por meio da assistência médica, que às vezes é péssima, né? Com nós, às vezes, o tratamento, a gente às vezes não recebe orientações, né, médicas que salvem as nossas vidas, né? Às vezes a gente tem diferença, a gente sabe que existem essas diferenças, quando vai, até você pagando o mesmo plano de saúde, há diferenças, eles se tratam de uma forma e tratam quem não é negro de outra forma, né? Então, na verdade, são todos esses processos, nós, como mulheres que tiveram filhos, sofrem violências na hora do parto, né? E violência em casa também, né? Por conta dessa situação, tanto de pandemia, não pandemia, né? Sempre não é o outro que é o culpado, né? A situação é que as pessoas mesmo acabam descontando, às vezes, nas mulheres negras, essa toda a sua frustração, né? Ao invés de procurar ajuda, procura, né, alguma coisa. Se o homem é alcoólatra, teria que procurar os alcoólatras anônimos para resolver, e não resolver na pancada, né? Às vezes não tem coragem de enfrentar outras pessoas para fala, mas tem coragem de espancar, de bater, de ferir, né, outra mulher, e até de obrigar que ela fique, né, com outra pessoa. Eu acho que essas coisas, como se a gente fosse... Essa coisa de ser objeto, de ser... essa coisa do escravizado, né, do corpo, que a gente sempre está brigando isso, que dentro da nossa literatura, o corpo é nosso, e a gente quer brigar isso também na questão da fala. A fala é nossa também, como mulher. Então, a gente não quer que as pessoas, tanto homem e mulher, que dominem os nossos corpos, né? E violência também com crianças, com jovens, né? Assédio, violência sexual em casa, né? Eu acho que assim, não se pode ter medo, tem que confiar em alguém e falar, porque você, assim, o medo realmente nos paralisa. Mas eu acho que o que nossos ancestrais nos ensinou é que a gente não podemos ficar paralisados pelos nossos medos, porque senão a gente não caminha e não prossegue. Eu acho que eu até estou passando a hora. Você perguntou o negócio. Não, mas tá ótimo, até porque, assim, é muito gostoso, né, Esmeralda, te ouvir, porque você está tratando de uma realidade que a gente vê todo dia,
faz parte do nosso cotidiano. E nós, mulheres, principalmente, a gente sente isso na pele, né? Principalmente nós, mulheres da periferia, nossas meninas, mães, né? Então, é algo muito importante que você diga, porque é justamente essa temática na sua literatura que faz ela ser tão importante, né? E a gente sabe que não é porque é mulher que faz uma literatura para todas as mulheres. Existe aquela literatura que realmente, ela existe questões políticas, existe questões que são denúncia contra o racismo, o feminicídio, e traz um posicionamento de uma reflexão, né? Porque muito tempo as mulheres não podiam escrever, e muito menos as mulheres negras, né? E mesmo que com todo o desenvolvimento, com os movimentos sociais, né? Os movimentos do movimento, aliás, os movimentos do movimento negro é muito bom, né? Mas que conseguiram trazer um espaço, né, para as mulheres negras se posicionarem, escreverem, mas a gente sente que ainda existe um preconceito, que existe muita gente que não reconhece como literatura, e isso é muito triste, né? E nós precisamos trazer isso para dentro da sala de aula, trazer essas reflexões que você apontou, né? E pensando nesse contexto, Esmeralda, em algum momento, a sua escrita, né, sua belíssima escrita, poesia, conto, sua literatura, foi questionada pelo fato de você ser mulher, e ser mulher negra? Ela foi não considerada, ou alguém falou, não é uma boa literatura? Sim, isso passa, porque assim, no começo, como eu te falei, da década de 80, né, de 82, não é que a gente não pode nem afirmar que existiam poucas mulheres escrevendo, é como a gente pouco conhecimento, né, porque agora você entra na internet, né, você tem as redes sociais que podem te ajudar. Quero pesquisar, né, quero saber se existem mulheres negras que estão fazendo, você consegue encontrar várias mulheres, mas antigamente a gente não conseguia por conta dessa coisa de um jornal, né? Como eu te falei, eu tinha 18 anos quando a Carolina Maria de Jesus morreu, eu poderia ter conhecido com 18 anos, até com menos, né? Eu acho assim, existiu, mas eu consegui, porque sempre os nãos que a gente consegue ter que combater também, porque assim, aquela coisa do espaço, né? O sol é para todos nós, né? Mas tem às vezes aquela coisa do espaço. Não, os homens eles nunca ficam determinando quais, não fazem seleção. Os homens, né, os escritores negros nunca fizeram seleção dos quais escritores deveriam publicar ou não, né? Mas com as mulheres, como a gente estava surgindo assim, né? Eram poucas, então até acirrar entre nós uma espécie de competição. Você, Marília, é melhor que a Esmeralda. Esmeralda, sabe aquela jogada? Ah, Esmeralda, você é melhor que a Marília. Marília, você é melhor que a Esmeralda. E a gente, assim, teve que entender, teve que ler isto e para cortar isto. Porque, assim, porque senão você podia ser contaminada com esse jogo, né? E além de você pegar uma parceria desde a gente se unir, eu, Marília e Esmeralda, a gente acaba, né, virando inimigas sem um fato, né, que, assim, importante que diga por que nós somos inimigas? A Marília me fez alguma coisa muito grave enquanto pessoa na minha vida, eu fiz alguma coisa quanto pessoa para Marília grave, que ela realmente acha que nós devemos ser inimigas? Não, simplesmente porque nós escrevemos. Simplesmente assim, tentando fazer uma seleção. Não, você escreve, fulana escreve melhor, e você não escreve, e assim nós vamos... Aquela coisa do querer mandar em nós, né? Então, até quiseram fazer esse tipo de ranking, tentaram fazer, né? Daí teve autoras negras até também entrou nesse, porque é um processo, a gente não pode culpar, porque às vezes você, do jeito que você fala, do jeito que você está, né, acompanhando, depende do discurso da manipulação, você fala, olha, realmente, hein, eu sou ótima, né, depende do que falar, sou maravilhosa, bem melhor que a Marília, escrita, nossa, assim, então aí eu já começo a gente, às vezes, de a gente ter uma conversa, né, de a gente se unir, de a gente ter um trabalho para nos fortalecer,
né? Então, até um trabalho de nos enfraquecer, né? Dizendo, eu vou falar que a fulana é ótima e ela sabe. Quer dizer, eu vou falar, eu sei que qual pessoa que eu consigo, né? Nessa relação, falar que é ótima, e aí a outra fica. E com isso a gente vai enfraquecendo essa ideia que elas estão tendo de querer escrever. Incomoda muito, muitos homens negros que escrevem, fica muito incomodado da gente escrever também, não gostam da gente. Então, mas eu consegui cortar isso. Mas assim, foi fácil, porque assim a gente atravessa, porque nós somos seres humanos, né, Marília? Então passa a questão da rejeição. Então você tem que entender, tem hora que, quando você consegue entender isso, quando eu consegui entender, eu falei, gente, né, eu consegui entender que você não é obrigada, se você está montando uma antologia, que é duro, né, você está montando de mulheres negras, você não é obrigada a me colocar nessa antologia, não é fácil às vezes, né, no começo, assim, como eu te falei, a gente, no mundinho ali, era tão poucas, né, que você notava quando você excluía outra pessoa, né? Então, outra mulher. E você fazia o jogo, às vezes, dos homens e também ajudava a excluir a outra mulher, né? Então, você precisava, para você entender isso, e daí eu falei, basta com isso, às vezes dava sofrimento mesmo, mas eu falei, chega, a pessoa, se quiser, ela me inclui na antologia, se não quiser, não me inclui. Teve um prêmio Nestlé, inclusive um dos prêmios que a Geni ganhou, que existia, né, que seria agora Paraty, né, o termo Jabuti, que foi nesse dia que a Geni ganhou, ela ganhou, foi a primeira que ganhou, né, um prêmio como melhor literatura de uma mulher negra, né, na área infantil. Teve uma professora que me encontrou no banheiro e ela falou assim, você pode mandar seus textos? Eu mandei, genuinamente, porque ela falou, estou fazendo uma antologia, mas a pessoa pegou meu texto, uma professora branca, para acabar com o meu texto, para acabar comigo. Mas porque ela também estava no hall também, uma professora branca, né, de universidade, mas no hall também estava naquele grupo falou assim, não, nós temos que dizer que fulana é melhor que cicrano, mas assim, como eu não desisti, a pessoa falou, então deixa eu ver se eu entro também, eu como mulher entro na jogada para ver se ela desiste de vez, porque, né, não é possível que essa mulher não desistiu ainda, e eu não desisti, né, eu fiquei achei chateada com isso, porque eu acho que foi muito desleal da parte dela. Se você não quer incluir a pessoa, ela não foi eu que pedi nada para ela que que pediu o trabalho. Eu achei isso até antiético. Se ela quisesse comentar, até poderia comentar, né? Eu não gosto da literatura da Esmeralda, né? Tudo bem, eu acho que ela tem todo o direito, até se fundamentasse essa crítica. Mas pedir um trabalho, você chega para mim, eu pedi um trabalho para você, depois pegar o seu trabalho e colocar num livro, ainda falando mal do seu trabalho. A impressão que eu estava pedindo, pelo amor de Deus, para ela, olha, me inclui aí na sua antologia, né? Daí a pessoa, não vou incluir porque, né? Então eu achei muito desleal isso, e ficou muito mal para ela. Depois ela teve que se retratar, porque ela ficou no meio acadêmico muito mal, porque as pessoas foram vendo que não era nada daquilo que ela estava falando. Porque eu acho assim, Marília, a escrita são momentos, às vezes você é feliz num texto, num livro, às vezes você pode não ser feliz tanto assim, né? Às vezes agora a gente tem uma rede de apoio, você pode mostrar para outras pessoas, né? As pessoas, o máximo que elas podem te ajudar, né? Olha, esse poema você tira, aquele poema você deixa, esse conto você, né? Ou seja, um romance, né? Eu acho que você pode caminhar por aqui, pode caminhar por lá, te ajuda, mas isso não, porque depois que você escreve e publica, a obra já é sua, mas não é mais sua. Então você está sujeito realmente às críticas, né? Eu acho que críticas salutares são importantes, mas agora não você querer uma crítica tão negativa de querer, não, eu não quero que a Esmeralda escreva mais. Isso quem tem que decidir isso sou eu. Né? Acho que não é o outro que vai decidir se devo ou não escrever. E é muito importante você trazer isso, porque assim, o Quilombo hoje, por ser um coletivo, né, dá um espaço muito importante
para os escritores e escritoras negras, né? Porque, como nós sabemos, o negro só era paisagem, né? Ele nunca era um protagonista de sua história. E aí entra a importância também do coletivo, né? Principalmente nós, mulheres. É muito importante esse coletivo, esse dar a mão, entender que cada uma tem um espaço, sim, e nos apoiar, né? Isso vai tudo de contra a essa competição que realmente não nos traz nada de favorável, né? E isso na sala de aula, Esmeralda, é algo que nós precisamos muito trabalhar todos os dias. Eis a questão da importância dessa sua literatura na sala de aula, porque quando você não fala de sua voz, você fala de um contexto, de um grupo, e isso é muito importante, né? As pessoas pensarem dessa forma, principalmente nossas alunas. Esmeralda, nessa sua trajetória, conhecendo tanta gente, quais mulheres assim que te mais deu inspiração para escrever? Nossa, eu não vou desistir de minha escrita porque essa mulher me inspira demais. Qual dessa é uma escritora? Alguém assim, quem? Acho que assim, são todas, eu acho, porque assim, na verdade, são jovens que estão começando agora, são pessoas que já publicaram há muito tempo, são homens e mulheres, eu acho assim, e agora que eu me inspiro também, né, a Conceição Evaristo, mas ela também participou de cadernos, na verdade, a gente já estava no Cadernos Negros 13 quando ela participou, mas é uma boa. Eu leio a Conceição também, como pessoa, como escritora, de outra forma. Esse carinho que ela tem com o leitor dela, além da sua literatura, né, Maria? Esse carinho que ela tem, que eu acho que assim que você tem que manter, que são os nossos leitores, porque eu sempre digo, nós, e leitores e leitoras, nós não vivemos sem os nossos leitores e leitoras. Então, Cadernos Negros só existe também, né, que tem os autores e autoras acreditam, né? Mas, por outro lado, também as mulheres... Eu não consigo ler aqui e depois falar, tá? Depois, se tiver alguma pergunta... Mas eu acho assim que eu acredito que os leitores e leitoras é que se mantêm. Há 43 anos são mais as leitoras, né? Porque desde Machado de Assis, as mulheres que sempre foram leitoras, isso a gente não perdeu este espírito que a gente já fez um dado em lançamentos, sempre foram mais mulheres como leitoras participantes do que homens. Mesmo quando vão os homens, eles estão comprando os livros, quando compra livro, é para uma mulher. Ela não pôde ir, ele pôde ir, foi, mas olha, não autógrafo para fulana, autógrafo para ciclano, né? Então, tem esses processos todos que assim, eu me inspiro e assim eu penso assim, daí com essa reflexão toda, agora a doutora Carolina Maria de Jesus, né? Eu penso nessa diversidade dela, no sentido da relação de como ela escreveu numa diversidade, numa situação, não dá nem para imaginar, né? E a pessoa, com tudo aquilo, ela não desistiu, ela não deixou que ninguém calasse a voz dela e que ninguém a silenciasse, que nem amarrasse as mãos dela. Eu acho assim que essas adversidades, porque assim, nós escritores negros, a gente tem uma outra realidade, né? A gente esse lugar da escrita que antes as pessoas imaginam, quando você fala que você sou escritora, as pessoas às vezes não acreditam. Eu estava numa loja outro dia comprando um pen e o cara viu estava comprando um monte de coisa, ele falou, tal, né? Ele estava assim, nós estávamos conversando, tal. Daí ele falou assim, o que será? É sua professora? Eu falei, eu vou agora pegar. Eu falei, eu sou escritora. A conversa acabou. Porque, assim, porque no imaginário dele, né? Ele é uma escritora, como assim, escritora? Né? É muito maluco isso. Como eu estou vendo a sua estante aí, a gente. Aqui, assim, cada escritora tem sua realidade, a gente não pode generalizar. Eu não tive biblioteca, não é por isso, né? Eu não tive incentivo, eu não tive pais, mas minha mãe fazia a leitura da vida, meu pai também, mas eu não tive, né? Eles não foram
não tiveram aquela coisa escolar, né? Aqueles sem primário, as coisas da vida, né? A mulher negra antes também, quando tinha irmãos, como foi o caso da minha irmã, ela teve que escolher, né? Ela tinha que sempre escolher que comer, ela que comia um pouco menos, tinha que deixar para o meu irmão, que era caçula, né? Porque eu entrei bem depois, né? Estudar também, estudar aquela coisa assim, ela deixou de estudar e para o meu irmão se formou. Você entende essas realidades da gente? Então, eu acho que assim, e a gente não tem essa porque a gente não está nesse lugar de escritor, né, da literatura brasileira, que tem uma estante, que tem um pai, uma mãe, né, que já vem dessa formação, né, mas como eu falei, nem todo mundo tem, nem escritor tem essa realidade. Você pode pegar um outro escritor negro e falar, não, mas na minha casa tinha essa biblioteca que eu estou vendo aí, né, Marília? Então, essa biblioteca. Essa aqui é o meu orgulho isso aqui. Então, né? E com isso você, até pouco respondendo o que você está falando antes, porque eu penso assim, e que cada escritora tem sua realidade por conta da sua vivência, porque, lógico, alguém pôs aí, literatura da vida, mas a literatura da vida e literatura também. Quando você lê, você tem um preparo, quando pequeno, você tem uma outra maturidade, né, quando você chega já na literatura. Então, são caminhos que cada um seguiu de uma forma, né, outros de outras formas. Então, outros escritores já são da área da literatura, então ele já tem esse plus a mais. Eu não vim dessa área da literatura, né? Na verdade, eu ia fazer relações públicas, fiz jornalismo, mas nem acabei exercendo muito a profissão, exerci mais assim, né? Fiz freela e trabalhei mais em serviço público, porque realmente, já a universidade que eu fiz, Mogi, que agora, né? Mas antes, bem na época que eu fui fazer Mogi, assassinaram um aluno, essa história, né? Até hoje, um calouro foi assassinado. Né? O menino não falava, até o pessoal foi até matá-lo mesmo, né? Inclusive, eu lembro que eu fui, assim, esse acontecimento foi na volta, né, do trem, que a gente tomava trem para ir para voltar. E com isso, na verdade, assim, eu nem sei porque eu falei isso, mas enfim, voltemos. Essa questão de estudar, eu optei por fazer. Então, Mogi, que eu ia falar por causa dessa morte desse rapaz, começou no meio da área de trabalho, foi vista como uma universidade não benquista. Quando você falava assim, você está estudando aonde? Em Mogi, então você nem conseguia muitos. O pessoal não queria nem saber. De emprego. Muitos poucos. Tem muitos que conseguiram. Alguns amigos meus conseguiram, mas porque eles foram por outras vias, tinha outros caminhos, né? Mas muitos, né? Muitos se formaram, vieram bancário, ou que estava trabalhando em banco, continuaram trabalhando no banco, né? Mas é importante estudar. É importante estudar, né? Eu acho que essa juventude agora está fazendo mais de uma universidade, está fazendo doutorado, mestrado, é muito importante, porque você vai aos Estados Unidos, falar que está fazendo doutorado, mestrado, é como está fazendo colegial, né? A gente aqui chegamos numa geração, né, que falar que você fez curso superior é formado. O pessoal acha que esse preconceito também, né? Como você é negro, eu sofri muito no serviço público. Eles iam até, às vezes, não queriam dar meu cargo, queriam dar o cargo para uma outra pessoa, mas você é formada mesmo? Você tem como comprovar? Traga o currículo, tá? Porque não vamos acreditar no que você está falando que você é informada. Você tem que trazer e comprovar e provar. E todas as vezes a mesma pessoa perguntava e eu tinha que provar, e sendo que o diploma já estava lá, a cópia do diploma já estava lá, né? Porque você tem que tirar a cópia. E é só a pessoa ir lá no prontuário e via que você está com o seu diploma lá. Então, são os lugares, Marília, que não nos querem, né? Então, você dizer que é escritora, então, assim, para mim, a Carolina, entre outras, porque tem muitas mulheres que eu admiro, que eu acompanho, Miriam Alves,
que é da minha geração, que participou dos Cadernos Negros, né? Tem jovens também, tem mulheres aí de saraus aí, do slam, fazendo muita coisa legal, sabe? Eu acho que o que é legal também dessa nova geração de mulheres que escrevem, que elas são mais soltas, né? E a gente vem de uma geração que é aquela coisa de que a gente tinha que ser o melhor texto, ser muito mais parecido com o texto do escritora branco, não negro, do que com a nossa própria escrita, né? Então, ter aquela liberdade. E por isso que eu acho que, como te falei antes, no começo, tinha essa coisa de Esmeralda, vamos fazer o ranking de quem escreve, de quem não escreve, de quem pode e quem não pode escrever. Teve até uma escritora, que eu não vou citar o nome nem as pessoas, mas ela estava lançando o livro dela, isso nessa época, dos 80, foram lá e fizeram um manifesto, não borre a face da poesia. Você está fazendo um lançamento seu, os homens, porque eles eram muito cruéis, né? Muito velozes. A pessoa também não desistiu, que bom, agora ela está retornando à escrita. Foi lá e passou esse manifesto. Isso assim, uma coisa antiética, você fazer uma coisa dessa, você vai no lançamento de outra pessoa. Por que ele não foi nunca no lançamento de um homem escritor fazer isso? Né? Nunca foi. Então, essas violências também que a gente tenta combater também, que a gente tem que suportar, né, Marília? E agora, assim, com essa rede que a gente tem de consciência, de que tem que conversar, de mulheres, né? Eu faço parte do grupo também de Flores de Baobá, de mulheres escritoras, e que a gente tem essa rede de apoio. Você consegue conversar e você consegue entender muitas coisas. Mas quando você está sozinho, né? Por isso que eu falo para essas jovens, né? Faça sempre um grupo, né? Para conversar, né? Como assim, achei importante, que eu estava vendo, importante no sentido, a história é ruim, mas importante que a menina conseguiu falar num grupo, uma criança, que o avô estava abusando dela, né? E denunciar o avô. Então, essas coisas assim, a gente tem que começar a ter esse grupo de apoio, porque com essa pandemia, então, a gente está começando a não ficar bem da cabeça, porque ficar presos, já sofrer a violência, né? Ainda quando você vai para a escola, você ainda tem um espaço, uma janela de, digamos, né, de paz, né? Mas quando você está ali, 4 paredes, que você não tem para onde ir, foi a pior coisa, né? Porque você não que é contra o lockdown, não é isso que eu estou falando, estou dizendo que essa pandemia em si, né? A gente tem que se cuidar, mas ela trouxe também essa coisa de você ter que estar ali de olho no furacão. Mas existem, estou vendo na internet um monte de coisas que tem sinais para você fazer, quando conversa com outra pessoa, quando está sofrendo violência. Tem a Magazine Luiza que criou diz que lá você está pedindo mercadoria, está fazendo de coisa que está vendo mercadoria, mas você, na verdade, está denunciando, né? Eu acho assim, o compromisso de vizinhos, né? A gente sempre tem a escuta da outra pessoa, do que está acontecendo com outra pessoa, né? Então, mas assim, voltando, que eu estou viajando para caramba, mas voltando assim, nível de são muitas mulheres. Então, são muitas mulheres que escrevem, como escrevem texto e um poema maravilhoso, eu gosto. E eu falo, nossa, que ideia, né? Que sacada que eu não tive, né? Que legal estar escrevendo isso. Eu acho que esse nosso trabalho, né? De você reconhecer o que você escreve, que também as outras escrevem, outras pessoas também escrevem, que tem seu potencial, né? Eu acho assim, teve um trabalho uma vez de umas crianças no Salvador que fizeram um trabalho sobre cadernos, crianças. Então, acho que essas coisas assim são salutares. E daí, quem sabe, entre essas crianças já não sai alguma escritora, algum escritor. Verdade. É isso o viés da literatura e o viés da educação. Por isso que eu sempre digo, tragam literatura para a sala de aula, foquem na leitura, não é perder tempo. A leitura ela é essencial para a vida. Através da leitura você consegue dialogar com o mundo, você consegue resolver problemas internos. Então é muito importante. Esmeralda, eu quero te agradecer
pela sua participação. Para nós foi muito importante essa sua fala. Nossa, se pudesse, eu ficaria aqui ouvindo um ano. Eu gosto de conversar, eu gosto de conversar. Eu só queria dizer, Marília, só fazer um serviço aí, que quem quiser achar os cadernos, saber um pouco da história, né, dos cadernos negros, a gente tem um site que é www.quilombehoje, não sei se você consegue colocar aí, .com.br, e pode conhecer, e a gente tem uma livraria também, então é www.quilombehoje.com.br/livraria. Daí lá as pessoas podem adquirir tanto 42 como agora o lançamento e lembrando, teremos o lançamento dos dias 10 e 11 de abril, a gente já definiu um do horário, são praticamente quase 63 autores que vão participar desses eventos, né, desses 2 dias. Isso, faltou barra livraria, só faltou barra livraria. Tá, deixa eu editar aqui. E é isso, eu quero agradecer muito também as meninas, né, uma pena que não é presencial para a gente poder estar junto, abraçarmos, né, quando for possível, naquele abraço que eu gosto de abraçar, gosto de apertado mesmo, até isso. Eu gosto de abraçar porque eu acho que são esses acolhimentos, né? E às vezes a gente pega, eu já me peguei abraçando a pessoa, falo a pessoa assim, ela estava tão precisando daquele abraço, mas eu não sabia que ela não me solta. Mas a gente entende que a gente precisa desses abraços, desses acolhimentos, né? E que somos coisa do povo brasileiro, né? Somos nossa, né? Mas eu também quero agradecer a você, professora Marília, por ter me convidado, as mães, as os jovens que estão nos ouvindo, assistindo, que, olha, muito obrigado mesmo, de coração, e continue essa luta. E a professora Marília é muito, ela é uma leitora aguerrida e uma mulher assim, que realmente procura fazer alguma coisa, né, entre tantas outras, levar a Lei 10.639, mesmo não tendo, né, tentando levar da maneira que pode, e outros que se ajunte a ela, porque só assim venceremos, não tem outro jeito, estamos pelas nossas próprias contas. E outra coisa, se cuidem, né? Antes de ontem eu perdi uma irmã de santo, né, pela Covid, então se cuide, a gente não tem muita certeza, mas a coisa da pessoa ir até a casa dela contaminou 5 pessoas da família, né? Então, se cuidem, gente, porque se cuidem mesmo, que não é brincadeira, e nós estamos por nossas próprias contas, né? E Páscoa, vamos passar com a família, vamos passar em casa, sem aglomerações, sem festa, para a gente ter outras Páscoas, para a gente ter outras nossas vidas de volta. Nós queremos nossas vidas de volta, mas assim, como a gente está com um desgoverno, tudo desgovernado, mas nós vamos ter que ter o controle das nossas vidas, para que a gente saia disso tudo melhores, né? Quem puder sair melhor, quem quiser sair melhor, e fortalecidos. Se cuidem. Obrigada, professora. Tchau. Ai, muito obrigada. Beijo. Muito obrigada mesmo, Esmeralda. Obrigada. Tchau. Tchau. Pessoal, olha que maravilha, né? Que foi esse bate-papo. Podem ficar tranquilos, eu vou colocar direitinho o site respondendo a cada um de vocês, tá bom? Do Quilombo Hoje. E não esqueçam de conseguir. É muito bom esse livro, gente, vocês não têm noção. Quilombo Hoje, Cadernos Negros, eu tô no número 6. E pensem, vai ser lançado o 43, nossa, que emoção. E aí, pensando também que a Esmeralda, ela falou um pouquinho sobre a Carolina Maria de Jesus, né? Eu tenho uma novidade, nós teremos uma mesa literária, um projeto da Escola Estadual República do Panamá, que todas as quintas-feiras, às 17 horas, teremos uma mesa literária com a professora Marcinha. Mas vamos assistir um pouquinho, vamos ver aqui que mesa literária é essa, vamos entender um pouquinho o que a professora Marcinha ela vai nos mostrar. Olha isso aí, ó, deixa só...
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Marcinha da Sala de Leitura da Escola Estadual República do Panamá. Nessa segunda temporada do nosso projeto 365 Dias de 8M, teremos uma mesa literária. Olha que bacana! Mas, professora, como funciona a mesa literária? A mesa literária será um espaço, será um momento nosso. Um momento de leitura, um momento de reflexão, um momento de indicações de livros e resenhas. Mas, professora, como eu faço para poder estar acompanhando? Serão todas as quintas-feiras, a partir das 17 horas, pela página do Facebook da nossa escola, ao vivo. Será uma interação escola com o público. E também tem uma novidade. Uma vez por mês, vamos trazer convidados para poder estar participando da nossa mesa literária. Conto com a participação de vocês, hein? Tchauzinho! Olha, a professora Marcinha está sendo youtuber, né, gente? É isso aí, não perca essa mesa literária, ela vai ser durante o ano inteiro. A gente vai fazer a leitura na íntegra, né, da obra Carolina de Maria de Jesus. Traremos outros livros, outras referências, também com os cadernos negros, olha só que legal. E teremos convidados que vocês nem imaginam. E é isso aí, gente, muito obrigada a participação de todos. E logo mais eu vou responder para vocês o link, colocar certinho, tá bom? Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau, gente.